Olá pessoal, então voltando aqui com as aulas integradas, vamos falar sobre a corrente elétrica, tá legal? O ramo da física que estuda os comportamentos das cargas elétricas em movimento é chamado de eletrodinâmica. A eletricidade é de suma importância para basicamente todos os processos presentes na vida moderna. Como exemplo, sem ela, obviamente, você não poderia estar visualizando esta apresentação. Corrente elétrica, então, é o movimento ordenado de elétrons no interior de um condutor, e ela pode ocorrer nos condutores sólidos, como os metais, e nos gases e líquidos ionizados. É importante lembrar que é o elétron que se movimenta, desprendendo-se das camadas de valência da eletrosfera para a camada mais próxima, ou seja, a gente tem mais ou menos uma ideia aí de como é feita as camadas de valência lá da química. Tá? Kl, Mn, O, P e Q. Então esse elétron geralmente se desprende de uma camada e vai para outra camada mais próxima que esteja a ele. E depois se desprende dessa próxima camada e vai para outra. E assim sucessivamente. Se a grosso modo podemos dizer que corrente elétrica são movimentos ordenados de elétrons, então como criar uma corrente elétrica? Tá? É importante ressaltar que os elétrons estão em constante movimento em todos os corpos, ou seja, todos os átomos, o elétron vai estar em constante movimento. Entretanto, o movimento aleatório desse elétron não estabelece uma corrente elétrica. O movimento de elétrons seja uma corrente elétrica. Bom, vamos lá. Primeiro vamos usar um pedaço de metal que possui elétrons desorientados de movimento aleatórios. Para se obter uma corrente elétrica, é necessário criar um campo elétrico desse condutor. Com esse campo elétrico, teremos uma diferença em níveis de energia potencial. Esses diferentes níveis de energia potencial provocarão algo que é conhecido como DDP, ou simplesmente tensão elétrica. Aquela tensão que fala qual é a tensão desse aparelho funciona, 110 ou 220, geralmente para nós aqui, ok? Essa diferença de potencial pode ser obtida ligando-se o condutor acima, ou seja, o metal, a uma pilha. Esta pilha possui um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo possui um potencial maior, enquanto que o negativo possui um potencial menor. O movimento dos elétrons será no sentido sempre do maior potencial, ou seja, do polo positivo para o potencial. A pilha tem a função de uma fonte de energia elétrica e também de manter a diferença de potencial, mantendo assim o movimento ordenado dos elétrons. O sentido real da corrente elétrica será o mesmo sentido do movimento das cargas elétricas negativas, ou seja, os elétrons. Lembre que quem se movimenta são os elétrons. E, portanto, contrário ao movimento das cargas positivas, os prótons. Com o avanço da tecnologia, definiu-se por conservação o sentido convencional da corrente, como sentido contrário ao movimento dos elétrons. Como calcular a intensidade de uma corrente elétrica? Considerando uma seção reta do fio, aqui, olha, seção reta do fio, podemos contar a quantidade de elétrons que passa por ela. Você não vai ficar lá contando um elétron passou, dois elétrons passou. Tá, só uma ideia, uma suposição. Cada elétron possui uma quantidade de carga elétrica conhecida como carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá? Para calcular a carga elétrica Q fornecida, basta multiplicar o número de elétrons, N, que passa pela seção, pelo valor da sua carga elementar. Ou seja, tu vai ter uma continha básica aqui, vai ser Q igual a NE. Esse N é o número de elétrons e E é a carga elementar. A carga elementar do sistema internacional é medida em coulomb. Vamos seguindo. A intensidade da corrente elétrica, a gente vai chamar de I, será maior quanto mais elétrons passarem pela seção, ou seja, quanto mais cargas passarem no menor intervalo de tempo. Por isso, define-se corrente elétrica I como sendo a quantidade de carga elétrica Q dividida pelo intervalo de tempo ΔT. Aqui vai ser a intensidade da corrente elétrica, quantidade de cargas, intervalo de tempo. A corrente elétrica no Sistema Internacional de Medidas é medida em ampere, tá? Em homenagem ao indivíduo que estudou ela. Vamos para um exemplo rapidinho aqui. Olha, um fio metálico, em um fio metálico,
a uma corrente de elétrons, de modo que, num intervalo de tempo de 2 segundos, passam 5,0 vezes 10 a oitava elétrons por uma seção reta do fio. Sabendo que a carga elétrica elementar é 1,6 vezes 10 a 19 coulomb, determine a quantidade de carga que atravessa a seção no intervalo de tempo dado. E B, a intensidade da corrente elétrica no intervalo de tempo acima. Vamos lá nos dados. Tem o intervalo de tempo, 2 segundos, o número de elétrons, que é 5,0 vezes 10 a oitava, e a carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Beleza? Letra A, a gente vai colocar a fórmula Q igual a NE, não quero achar corrente ainda, quero achar a quantidade de cargas, tá? Então, vamos substituir o N 5, vezes 10 a oitava, o E 1,6 vezes 10 a menos 19. Fazendo as contas aí, eu vou conserva a base, somos expoentes, né? 18 menos 19. Aqui, ó. Só que não prestou atenção aqui, ó. Conserva a base, tá? Eu vou somar esses expoentes aí. 18 positivo menos 19 dá menos 1, tá? E 5 vezes 1,6 é 8, ou seja, aproximadamente 0,8 coulomb, tá? Vamos para a letra B. Já tem todos os dados. Agora eu quero saber a intensidade da corrente elétrica, então já tenho a carga. A gente achou a carga aqui, né? Então vou substituir aqui desta forma. Não vou. Corrente é 0,8 dividido pelo intervalo de tempo, que é 2 segundos, dá 0,4 amperes. Ok? Então tá aqui nossa corrente elétrica. Beleza, pessoal? Vai ter mais exercícios para a gente responder, para ter uma ideia, para